Esse é o remake da creepypasta do Smiley Dog e também do The Rake. Então já estoura o like para apoiar, ativa o sininho e agora acabou de sair na nossa comunidade do Sparkle uma foto exclusiva sem censura de um dos vídeos mais brutais da Deep Web, conhecido como Three Guys and One Hammer. Tá lá na nossa comunidade do Sparkle, lá você encontra conteúdo sem censura nenhuma e extremamente pesado. O link está na descrição. Esse é um conteúdo exclusivo violentíssimo que eu não posso postar aqui no YouTube, é lógico, mas na nossa comunidade do Sparkle não há censura nenhuma. Então coloque o fone de ouvido e preste muita atenção, porque, meus amigos, esse remake tá incrível. Eu me encontrei pessoalmente com Mary no verão de 2007. Tinha combinado com Terence, seu marido, há 15 anos, de vê-la para uma entrevista. Ela havia aceitado, já que eu era apenas um escritor amador coletando informações para alguns trabalhos. Marcamos a entrevista para o final de semana quando eu estava em Chicago. Mas no último momento Mary mudou de ideia e se trancou no quarto do casal, recusando-se a me encontrar. Durante meia hora fiquei acompanhado com Terence do lado de fora, escutando e tomando notas enquanto ele tentava, de uma forma inútil, acalmar a sua esposa. As coisas que Mary diziam faziam um pouco de sentido, mas se encaixavam no que eu estava esperando. Embora eu não pudesse vê-la, eu podia dizer a partir de sua voz que ela estava chorando. E muitas de suas objeções para conversar comigo estavam centradas em um pensamento totalmente bizarro em seus sonhos. Ou melhor, em seus pesadelos. Em 2005, quando eu estava no segundo ano, Smiley.jpg me chamou a atenção. Ele era um grande fenômeno da internet e Mary foi vítima da mais citada trollagem, conhecido como Smiley Dog. O que despertou meu interesse, além dos óbvios elementos da lenda, era a pura falta de informação, já que eu não podia acreditar em nada disso. Existiam fotos manipuladas no 4chan, enfim, era tudo falso. Porque havia algo ali bem bizarro. Muitas pessoas sentiam epilepsia do lobo temporal e ansiedade aguda a ver aquelas fotos. E as reações do espectador é um dos motivos mais estranhos. As pessoas viam aquilo de uma forma totalmente bizarra. As pessoas tinham medo, eram perseguidas nos sonhos. Todo mundo achava que era falso. Mas por algum motivo, eu decidi pesquisar sobre essa criatura, sobre essa lenda. Nem o Smiley JPEG, nem o Smiley Dog são comentados na Wikipédia ou em qualquer lugar. Existem vários relatos. Foi quando em uma das minhas pesquisas em 2002, um hacker inundou o fórum de humor e sátira chamado de Something Awful com a imagem de Smiley Dog, fazendo com que todos os usuários do fórum entrassem em epilepsia. E nos anos 90, várias imagens enviadas por e-mail escrito "Sorria, Deus ama você" era compartilhado na internet e quando as pessoas abriam no e-mail tinham ataques epiléticos. Eu sei que pode parecer um pouco de loucura e pode parecer apenas mais uma lenda idiota na internet, mas o que eu pesquisei me prova o contrário. Eu entrei então em um fórum onde havia uma descrição de vários usuários que estavam sofrendo com isso. E eu descobri que a grande maioria já havia cometido suicídio e apenas os seus relatos ficaram ali. Eu estava desesperado então. Em 2007, eu visitei o apartamento de um amigo e ele me mostrou esse fórum. Em 2008, Mary entrou em contato comigo por e-mail. "Querido Sr. L, estou incrivelmente desapontada sobre o meu comportamento no verão passado. Entenda, não era minha culpa. Você vê, por 15 anos eu sou assombrada pelo Smiley JPEG. Ele vem em mim todas as noites.
em meus sonhos. Sei que parece bobagem, mas é verdade. Em todos os meus sonhos ele está ali. Eu não posso me mover. Eu não posso falar. Eu só posso olhar para frente, e a única coisa em minha frente é a cena daquela imagem horrível. Aquele cão. Eu pensei por muito tempo sobre minhas opções. Eu podia passar adiante isso. Eu poderia mostrar ao meu marido. E o que aconteceria? Se eu passasse adiante, o Smiley Dog me disse que eu poderia dormir. No entanto, e se ele mentisse? E por que eu ia amaldiçoar outra pessoa com isso? Durante 15 anos eu não fiz nada e eu estava forte. Muitos cometeram suicídio, outros permaneceram em silêncio e estão se entupindo de remédios. Eu quero que você me perdoe, mas no verão passado eu estava perdendo a cabeça. Eu ia te dar um disquete para eu não me preocupar mais com isso. Você era um desconhecido, mas eu sabia algo dentro de mim que eu não era esse tipo de pessoa. Eu não tinha o direito de estragar a sua vida em hipótese alguma. E por isso, acabei ignorando você. Com o tempo você pode encontrar alguém que não é fraco igual a mim. Alguém depravado, que não hesitará em compartilhar a maldita foto desse cão. Pare enquanto é tempo. Mais tarde naquele mês, Terrence me informou que sua esposa havia se matado. Ele foi fechar as suas contas de e-mail e descobriu que um homem desesperado havia mandado a imagem para ela. Foi quando eu comecei a pesquisar cada vez mais, mas nunca vendo a imagem. E sempre encontrei coisas falando para espalhar a palavra. Mary estava morta. Eu decidi então não perseguir mais o Smiley Dog. Porém a vida, meus amigos, ela procura jeitos mais sádicos do mundo para te testar. Olá, encontrei seu e-mail no fórum e vi que seu perfil falava que você estava interessado no Smiley Dog. Eu já ouvi e não é tão assustador como todos. Eu estou lhe avisando. Está aí anexo a imagem. Não tinha medo. Apenas espalhe a palavra. A última linha me deixou arrepiado. Espalhe a palavra. Certamente poderia ser um fake. E mesmo se não fosse, eu ainda não estava convencido do poder da imagem. A morte de Mary me assustou. Mas eu preferia acreditar que ela tinha algum tipo de distúrbio mental. Mas e se os avisos de Mary fossem verdadeiros? E se Smiley Dog entrasse em meus sonhos exigindo que eu espalhasse a palavra? Será que eu seria tão forte como Mary, ou iria ser um covarde e amaldiçoar outra pessoa? Foi quando eu comecei a revirar a conta antiga de e-mail de Mary, que o seu marido havia me passado. Nessa conta antiga, eu encontrei várias trocas de e-mail que constavam datas muito antigas e histórias de pessoas muito velhas. Muitas pessoas viram o Smiley Dog. Muito conhecimento já foi postado sobre ele. E o pior de tudo, constam em várias datas da humanidade, desde a época da navegação até a época da internet. Esse é o Smiley Dog, o cão que todos têm medo. Então muito cuidado, meus ouvintes. Não procurem esse cão, pois muitos tiveram sua vida destruída por essa imagem. Durante o verão de 2003, eventos no Nordeste dos Estados Unidos envolvendo uma criatura humanoide apareceu na mídia local, antes de um grande apagão. Pouca ou nenhuma informação foi deixada intacta, e a maioria das informações na internet sobre a criatura desapareceram. Ela aconteceu primeiramente na parte rural do estado de Nova York. Autoproclamadas testemunhas contaram sua história sobre seus encontros com a criatura de origem desconhecida. Alguns estavam terrivelmente amedrontados. No início de 2006, ao final da investigação encontraram quase 2 dúzias de documentos entre o século XII e hoje em dia. E
mais de 5 continentes. Em quase todos os casos, as histórias eram praticamente idênticas. Todos, sem exceção, encontravam essa criatura. Ano de 1964. Nota de suicídio. Enquanto me preparo para tirar a minha própria vida, sinto que é necessário escrever para amenizar a dor. Não é culpa de ninguém além dele. Assim que acordei, eu senti sua presença. E assim que acordei, eu vi a sua forma. Uma vez que acordei novamente, eu escutei a sua voz. Eu olhei em seus olhos. Eu não posso dormir sem medo da próxima experiência que terei quando acordar. Eu nunca mais posso acordar. Adeus. Foi encontrada uma caixa de madeira onde haviam 2 envelopes. Trecho de um jornal traduzido do espanhol. 1880. Eu experimentei o maior terror. O maior terror, o maior terror. Eu vejo seus olhos quando fecho os meus. Eles são vazios, negros. Eles me viram. Sua mão molhada. Eu não vou dormir. Sua... Parte ilegível. Diário do Capitão. 1691. Ele veio até mim durante o meu sonho. Do pé da minha cama eu tive a sensação. Nós devemos voltar para a Inglaterra. Nós não devemos voltar aqui a pedido do Reiki. Depoimento de testemunha. 2006. 3 anos atrás eu havia retornado da minha viagem até as cataratas do Niágara. Nós estávamos todos exaustos. Por volta das 4 da manhã, eu acordei achando que meu marido tinha ido usar o banheiro. Nesse momento eu levantei da cama e vi que ele já havia saído. Eu só vi uma criatura ali, no pé da cama, sentado e me olhando. Estava o que parecia um homem pelado, ou um grande cão sem pelo. Seu corpo estava contorcido de um jeito perturbador e desnatural, como se ele tivesse sido atropelado ou coisa parecida. Por alguma razão eu não estava instantaneamente com medo. Havia algo estranho. Meu marido estava em posição fetal, chorando. Em um movimento agitado, a criatura cambaleou em volta da cama e ficou distante de nós, nos olhando, os olhos dele profundos. Foi quando eu percebi que haviam garras em suas mãos. E ele foi até o corredor. Eu liguei a luz e vi minha filha. Minha filha. Minha filha Clara estava em suas presas. Enquanto eu corria, a criatura descia a escada com a minha filha. Ela estava gravemente ferida. Ele sabia que não escaparia com ela, então a machucou. E ela disse uma frase: "Ele é o Reiki, mamãe." Nossa filha não sobreviveu. A notícia se espalhou. E todos nos ignoravam. Eu falava que eu havia visto uma criatura, mas ninguém acreditava em mim. Todas as noites eu comecei a sonhar com o Reiki. Todas as malditas noites eles estavam em meus sonhos. O Reiki. Os pensamentos devem ter passado pela mente da minha filha naquela noite e me deixaram muito frustrada. Eu não consegui salvar a minha própria filha. Eu não vi mais o Reiki desde que ele arruinou a minha vida. Mas sei que ele está no meu quarto enquanto eu durmo. E temo que uma noite eu acordarei e verei ele me observando. Após ler aquela história, eu estava louco, insano para tentar descobrir mais sobre essas criaturas. Meu sonho era descobrir a verdade. Você já ouviu o ditado: "Tome cuidado com o que sonha, pois o teu sonho pode virar realidade"? Como eu era patético naquela época. Mal sabia o que eu iria causar para mim. Mal sabia
o sangue que seria derramado anos depois, e que ele se tornaria metade de mim, metade do meu corpo, metade da minha alma e metade da minha mente. Eu estou cansado agora. Meus remédios estão fazendo efeito. Minha mão treme enquanto seguro esse gravador, e meus olhos estão pesando cada vez mais. A escuridão está me chamando e eu preciso abraçá-la para me manter vivo. Morfeu está me esperando com seus braços frios essa noite. Até mais, meu ouvinte. Um aviso antes de ir. Você sabe deles agora. E eu, se fosse você, enviaria essa fita para alguém. Afinal de contas, no fundo você sabe. Você sabe que precisa espalhar a palavra.